Bom, nós vamos falar de CEP agora, controle estatístico do processo, é muito importante, como nós estamos falando desde o começo. Se eu não meço, eu não consigo melhorar, eu não consigo fazer o improvement, né? Melhorar o meu processo. Eu preciso medir. Então, de que maneira eu consigo medir? Que ferramentas eu uso para ter esse controle estatístico do meu processo? Então, o CEP ele é antigo, só que a gente foi modernizando com ferramentas Lean, com Six Sigma, mas o CEP é extremamente importante porque eu estou medindo o meu processo. Eu estou verificando se o meu processo está correto ou não. Então, qual que é a finalidade do CEP, né? Então, o CEP é um estudo que tem como objetivo monitorar um produto ou serviço durante o seu processo de produção, de forma a identificar as saídas não conformes para que a causa raiz possa ser eliminada e o processo seja estabilizado, evitando mais variações ocorram. Naturalmente, todo o processo possui pequenas variações e podemos classificá-la em dois grupos. Então, como nós falamos desde o começo, não existe nenhum processo perfeito. Existem pequenas ou grandes ou médias variações no meu processo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar essas variações. Para eliminar essas variações, a gente tem algumas causas possíveis dessas variações que a gente tem que poder medir. Então, aqui a gente tem causa de variações comuns, são variações aleatórias e inevitáveis, né, que ocorrem dentro de um certo limite, sem uma causa sistemática que possa ser eliminada. Então fica difícil de você eliminar quando a gente tem uma causa de variáveis comum. Agora, quando a gente tem uma causa de variáveis especiais, ocorre quando o processo apresenta desvios sistemáticos, o tempo todo está tendo variações de serviço, fora dos meus limites e como consequência de motivos claramente identificados dentro do processo e que podem ser eliminados. Então, ele está saindo muito fora dos meus limites pré-determinados, mas eu consigo verificar onde estão as oportunidades de melhorar esse processo. Então, nesse próximo slide aqui, a gente vai poder verificar um pouquinho disso, porque durante o CEP, a ferramenta que auxilia na identificação das variações do processo é o gráfico de controle de carta, ou carta de controle, né? Como também é conhecido esse gráfico constituído. Então eu tenho o LSC, que é o limite superior de controle, eu tenho o limite inferior de controle e eu tenho o que corresponde aos meus limites, né, de variação do meu processo. O que quer dizer o meu limite? O meu processo não pode passar dessa linha para cima, no limite superior, não pode passar dessa linha para baixo do meu inferior. Então eu tenho minha linha média, o ideal é que o meu processo fique aqui. Quanto maior a variação desse meu problema ou desse meu processo, pior é. Ah, mas e se essa variação estiver dentro dos meus limites? Tudo bem, porque eu especifiquei o meu limite, as minhas tolerâncias, então eu suportaria essa variação dentro dessas minhas tolerâncias. Quando isso fica aqui dentro, tudo bem. Quando ele sai, é um grande problema, porque ele passou do meu limite superior. O ideal é que ele fique dentro desse limite inferior. Agora, eu tenho um limite que está aqui dentro. Tá bom, mas não está ótimo. E do ótimo não está legal, tem que ser excelente. Eu tenho uma variação aqui e essa variação me traz um custo. Quando ele sai, ele me traz um outro custo, porque de repente o meu cliente pegou. Então ele traz um outro custo. Mas se eu tenho um custo aqui, eu posso diminuir. Então aí eu consigo fazer o quê? Diminuir mais o meu limite superior, diminuir mais o meu limite inferior. Eu começo a achatar cada vez mais essa variabilidade no meu processo, eu posso estar reduzindo o custo, eu posso estar melhorando a minha qualidade. Então não vamos nos conformar com essa variação que está dentro do meu limite. A gente também tem que provocar e diminuir esses limites. Isso vai trazer a minha excelência operacional. Então facilita muito o meu processo. Mas é uma forma de verificar quando o ponto saiu fora. Eu posso fazer isso muito simples na linha de produção, onde que o operador só tem que colocar o que produziu. O que está produzindo problema, que vai ficar fora, eu já vou identificar quando foi, em que momento foi, eu consigo verificar isso com muito mais veracidade. Então aqui eu tenho as minhas variações especiais que eu tenho que estar tratando através de um Ishikawa ou através de um 5 porquês, através de um brainstorming, fazendo um pareto, por que isso está acontecendo, estratificando e conhecendo cada vez mais o meu inimigo, para poder identificar onde que estão as oportunidades de melhor e poder atacar. Então, como que a gente pode elaborar um gráfico de controle?
A gente vai determinar qual é a ferramenta mais adequada para a coleta de dados, igual às nossas folhas de observações e de informações, a gente precisa ter essa coleta bem firme. Definir a amostra, né, que será analisada e coletar os dados, qual peça ou qual produto que a gente vai poder fazer isso. Definir os limites, né, superior e inferior, que podem determinar as duas formas. E por meio de uma análise histórica de processo através de cálculo de desvio padrão. Então eu posso estar utilizando os meus dados. Quando a gente utiliza dados, é interessante, é bacana, mas eu sempre considero dados mortos. O legal é quando você vai lá no Gemba e pega informação viva do que aconteceu. Eu fiz essa medição mês passado, eu não sei como é que você fez, como você analisou. Então é interessante? Mas para mim são dados mortos. É legal quando você vai lá no Gemba com as cartas, com as informações e você pega dado vivo. Filma, fotográfico, você tem dado vivo, a tua análise é muito melhor. Então, o teu limite inferior, quer dizer, a média menos 3 vezes o desvio padrão, ou limite superior, a média mais 3 vezes o desvio padrão. Ou pela verificação de padrões do que é esperado no processo, por exemplo, um padrão exigido pela legislação ou imposto pela própria capacidade de processo. Então, aqui eu tenho uma medida onde que eu posso colocar uma tolerância mais ou menos, né, menos 1, mais 1, e aqui eu tenho uma questão de legislação ou de informação que tem que ser assim, é uma lei ou uma regulamentação interna do governo, eu posso verificar se eu estou dentro ou fora dessa especificação. O quarto ponto é desenhar as linhas referentes superior, inferior e mediana e preencher o gráfico com os dados como nós vimos anteriormente. Verificar se existem variações, ou seja, se existem dados que ultrapassam a limite superior ou inferior, ou acima ou abaixo, e fazer alguma ação corretiva. Em caso afirmativo, identificar a causa. E aí, por isso que eu falei, a gente de repente precisa de um Ishikawa, um Pareto, para identificar a causa daquele ponto que fugiu. Então, e elaborar o plano de ação de forma que a gente possa melhorar o processo. Eu uso o gráfico para verificar a minha estabilidade. Uma vez identificada a minha estabilidade, eu identifiquei meu problema. Identifiquei meu problema, eu uso ferramentas como nós vimos anteriormente para buscar a causa raiz. Então, essa lição mostra um pouquinho de como a gente pode elaborar esse gráfico de controle. Tá joia?